É com grande alegria que nós chegamos a este Palavra de Vida e Esperança nesta série Vidas Marcadas. E hoje eu quero abrir um tema muito importante, muito atual, mas para começar eu trouxe uma vida marcada que vai trazer a sua história e você vai começar a entender sobre o que nós vamos falar hoje. Seja bem-vinda, Vivian, que bom tê-la aqui num tema que exige coragem. É verdade, que alegria, Raquel, poder aceitar esse desafio e estar aqui. Eu queria trazer este tema, por isso estou dizendo que é desafiador, não porque é difícil, mas porque muitas vezes é um tema constrangedor. Muitas pessoas têm um constrangimento grandioso de falar sobre a compulsão alimentar. Quantos quilos que você pesava, Vivian? Olha, já faz parte até do meu testemunho, né? Eu não tinha coragem de me pesar. Então, Exatamente. Eu acredito que uns 130 quilos. Isso já mostra, e eu quero que coloque aqui também algumas fotos para você compreender sobre o que nós estamos falando, né, Vivian? E quando a Vivian começou esse acompanhamento comigo, uma das primeiras perguntas que eu fiz para ela é como é que ela se via. E eu só fiz essa pergunta, como é que você se vê? E a resposta dela foi imediata, rápida, clara e disse: eu me vejo muito bem, sou muito bem resolvida e me amo assim gorda. Foi isso, exatamente. Não foi? Eu me recordo, porque imediatamente ela fez uma barreira. Como quem está dizendo assim, não fala sobre isso, não quero, sou feliz, sou bem resolvida, eu me amo do jeito que eu tô. Era isso, né? É exatamente como eu queria me convencer, né? Eu queria me convencer e convencer a todo mundo, só que a minha vida marcada mostrava que não era bem assim, não. E o que é interessante aqui também, a Vivian ela tem essa postura muito firme, né? Muito firme. Então, o posicionamento dela foi exatamente esse. Coloquemos aqui um limite nas coisas, não fale mais sobre isso. E realmente foi um assunto que eu não falei mais sobre isso. Nós não tocamos mais nesse assunto. Até que, anos depois, a Vivian resolveu conversar sobre o assunto e, mais do que conversar, pedir uma ajuda para viver um processo de emagrecimento. E aqui eu te faço esse questionamento. Você sabia que emagrecimento e emoção estão totalmente interligados? Uma pessoa ela pode até fazer uma cirurgia bariátrica, mas até para uma cirurgia bariátrica ela precisa de um acompanhamento terapêutico, porque está intimamente ligado com o nosso processo interno. E quantas vezes fazemos dietas, fazemos cirurgias, fazemos inúmeros processos, toma-se remédio e eu engordo tudo de novo. Qual é a grande questão? Existe uma relação e existe uma raiz para esse emagrecimento. Então, se você conhece alguém que sofre desse conflito, ou até como a Vivian dizia, não sofro desse conflito, sou muito bem resolvida, manda esse vídeo para ele, manda esse vídeo para ela, escuta um pouquinho. Vivian, conta para nós o que te fez realmente despertar, decidir, abrir e querer emagrecer. Primeiro, um processo de conversão. Quando eu precisei perceber e encarar o pecado da gula e a seriedade do pecado da gula e também o autodomínio, trabalhar o autodomínio. E aqui é importante porque é um processo de conversão. A pessoa diz, mas ela já não era convertida? Sim, anos-luz convertida, a vida toda convertida, a família toda convertida. Mas o nosso processo de conversão, ele vai se dando dia após dia.
Então, quando a Vivian diz meu processo de conversão, não é o meu primeiro encontro com Jesus Cristo, não. Ela está dizendo de um momento de confronto. Então, a própria vida espiritual da Vivian exigiu que ela se deparasse com um pecado. Então, quem despertou tudo isso foi o Espírito Santo. Então, vamos dar a ele todo o crédito aqui. Exatamente, o Espírito Santo me inquietou e para continuar caminhando e crescendo na minha vida espiritual, precisava confrontar esse pecado. E dele também todo um trabalho terapêutico que precisou, né, ser feito, porque a comida dentro de mim sempre ocupou um lugar de afetos. E eu precisei tocar esses sentimentos de vazio que existiam dentro de mim, um vazio de amor, um vazio, uma fome de afetos, uma fome de amor, porque como eu lidava com os meus afetos, não falo sobre eles, não falo sobre os meus sentimentos, tranco todos eles dentro de mim, e aí eu buscava o doce, comida. Principalmente a minha compulsão era mais doce mesmo, muitas vezes na adolescência, na juventude, não sabia lidar com os meus sentimentos, não falava sobre eles dentro de casa, me trancava dentro do meu quarto e comia chocolate, doces. E ali, pronto, aliviava a minha angústia e eu saía para viver. E você chegou até a comer escondido, Vivian? Tinha essa... Muito. A maioria das vezes era escondido, porque eu não queria revelar que tinha essa fraqueza dentro de mim, né? Então, eu não falava sobre isso, não lidava com isso, não lidava com os meus sentimentos, não lidava com as situações que eu vivia na escola, na época de adolescente, muitas bullying, zoações, enfim, eu sempre fui gordinha. Então, lidar com isso era difícil para mim e o doce era esse lugar de refúgio mesmo, assim, principalmente o doce. Né? E preste bastante atenção, quando eu falo de estômago, eu estou falando do local, estômago e a sua relação emocional. O estômago é o local onde a gente processa as nossas emoções básicas, né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso. O estômago, se você não viu Palavra de Vida onde eu falei sobre estômago, corre lá, porque nós já falamos disso. Aqui no estômago é onde você processa as suas emoções básicas. E a forma como você digere e enfrenta essas emoções. Então, uma pessoa que não lida com as suas emoções, uma pessoa que não fala das suas emoções, é uma pessoa que vai ter um relacionamento ruim no seu estômago. E aqui a Vivian traz outro dado importante, a relação com o doce. O doce, ele está intimamente ligado ao amor. A nossa impressão de amor. Eu acompanhei também vários outros casos, em processos de emagrecimento, e a nossa relação, ela vai ficando tão próxima, como se eu comer um doce é como se eu estivesse recebendo um abraço, como se eu estivesse sendo amada. E isso é algo muito forte na Vivian. Exatamente. E dentro desse caminho, eu pude também visitar a minha história e perceber que a raiz disso foi quando eu tinha 9 meses de idade. A minha mãe engravidou e precisou parar de me amamentar porque estava gestando a minha irmã, né? A minha irmã do meio. E ali naquele momento, essa ausência do leite materno e todo o entendimento que eu fiz ali, como se eu estivesse perdendo aquele afeto, perdendo aquele alimento que trazia para mim esse afeto, esse alimento. Então ficou esse vazio e é como se eu constantemente buscasse no doce aquele afeto lá de 9 meses, né, quando eu era ainda um bebezinho. Então, quando eu compreendi isso também, graças ao Espírito Santo e todo o acompanhamento que eu tive, compreender que existia esse grito dentro de mim de eu tenho fome, e perceber que somente Deus poderia ocupar esse lugar e a minha vocação. Também foi a grande chave, foi perceber que o carisma, a minha vocação, é o alimento. Foi e é o alimento diário daquilo que eu buscava e o vazio que ficou.
e já não precisava mais buscar nos alimentos, na comida, aquilo que o meu coração queria, que não era a comida que me dá isso. E perceber isso foi a grande chave de mudança. A nossa história, ela fica marcada no nosso corpo. Quando a Vivian relata esses 9 meses de idade, a ausência ali momentânea da mãe. Mas quando a gente vive a nossa vida, cada pessoa vai fazendo um entendimento, vai fazendo uma construção. E inconscientemente a gente vai fazendo algumas definições na vida. Então, para mim, a minha mãe ter ido ganhar outro bebê pode não ter me gerado nada. Para ela pode ter gerado, para uma pessoa ter perdido alguém, para outros. Então, cada pessoa ela vai entendendo a sua vida de uma forma. Por isso que é tão lindo, porque a nossa vida é um mistério. É um mistério. E eu preciso me estudar, me entender a minha história e amar essa história. Quando a Vivian tem coragem de se deparar com isso, ela percebe, ei, isso foi algo que aconteceu lá atrás, mas hoje não é mais uma realidade, eu sou amada. Não é isso, Vivian? Exatamente. Mas o que é tão fabuloso aqui? Enquanto ela não despertava para isso, enquanto você não encara a sua história, você não consegue colocar, vamos dizer assim, os pingos nos is. Você não consegue ordenar. Então isso estava desordenado dentro dela desde então. E quando ela consegue enfrentar e começa a ordenar as coisas, ela começa a emagrecer. E aí, quanto tempo foi isso, Vivian? Olha, a grande mudança mesmo foi a duração de 1 ano. Em 1 ano eu fiz esse processo de emagrecimento e cheguei ao resultado que eu gostaria. Foram 23 quilos em 1 ano. 23 quilos. E isso aqui, gente, são 23 quilos, sem remédios, sem cirurgia, sem nenhuma intervenção, né? Então, claro, teve uma mudança, uma reeducação alimentar. Só que uma reeducação alimentar, ela também só é possível dentro da compulsão se você compreende o que é que está gritando aí dentro. Exato. Então, aqui fica esse alerta para cada um. Primeiro, qual é a tua relação com a comida? Tá? Então, preste atenção. Quando a gente fala do açúcar, também, por exemplo, a diabetes ela está intimamente ligada ao amor. Intimamente ligada ao amor. Normalmente as situações de diabetes que acontecem repentinas, situações traumáticas, né? Alguma perda, alguma ausência, perdas repentinas, sustos repentinos. Então, a gente precisa começar a fazer essa análise, pera lá, o que esta enfermidade está falando a meu respeito? O que esta dificuldade está falando a meu respeito? E aí sim, ela conseguiu uma educação alimentar e conseguiu emagrecer com a atividade física, com a educação alimentar. Porque até a atividade física era difícil, né, Vivian? Você não tinha uma disposição de atividade física. Hoje eu vejo a Vivian acordar às 5 da manhã para correr. Uma disposição tão nova que surge, né? Não era real isso antes, né? Não era real, não tinha vontade nem de me encarar, nem de realmente fazer um exercício. Enfim, o meu corpo era muito pesado também, eu não aguentava muita coisa. Apesar de sempre tive uma vida ativa. Então, desde criança, meus pais me colocaram para fazer esporte e tudo mais. Só que não era disciplina, não tinha disciplina. Então, nunca me levou real um processo de equilíbrio, de emagrecimento. Né? E chegou um tempo que meu corpo já não aguentava. Correr, então, nem 2 minutos. Deus seja louvado. Então, hoje, eu quero que você, com esse testemunho da Vivian, pense um pouquinho. Será que o que é, se você hoje está acima do teu peso ou realmente já está com uma compulsão alimentar
real ou está num processo de obesidade, é preciso ter esse olhar de carinho, de amor para você. E é preciso se perguntar: qual é a relação que eu tenho feito com a comida? O que é que eu estou querendo suprir? Qual é? Doce, é mais salgado? Porque isso vai falar a teu respeito, vai falar a respeito da tua história. Será que em algum momento você já parou para perceber como você lida com as tuas emoções? Será que você fala daquilo que você vive, daquilo que você passa? Perceba que a Vivian traz essa dificuldade dela de, na infância, dizer para os pais dos bullying, a dificuldade de dizer as coisas, de mostrar a fraqueza, né, de dizer da vergonha. Então, nada disso ela conseguia dizer, ela não conseguia falar. Então, como é que você tem lidado com as suas emoções? Será que você fala delas? Será que você fala as suas vergonhas, os seus medos? Será que você tem coragem de colocar a sua fraqueza, a sua fragilidade diante de alguém para ser ajudado? Será que você consegue chorar as suas dores? Isso é muito importante. Então, fica aqui essa dica. Vamos avaliar o que é que esta situação atual está falando a meu respeito. Tudo fala. Vivian, muito obrigada pela tua coragem, pela tua presença. E fica aí, olha a diferença. Coloca a diferença agora de uma e de outra. A Vivian antes e a Vivian hoje. E você vai ver que não é só um emagrecimento. É brilho, é vida, é beleza, é uma reconciliação do corpo com a história. É bom demais, né? É muito bom, e eu gostaria de dizer isso assim, porque eu achava impossível. Para ser bem sincera. Eu achava impossível, mas eu vejo hoje que é possível, e sim, eu venho trazer uma esperança para você. É possível sim emagrecer. Pode demorar um tempo, pode ser difícil, mas não é impossível. Fica essa dica. E isso é bom. Pode demorar um tempo. Por quê? Porque é um processo de dentro para fora. Não é mágica. É um processo de dentro para fora. E até você que às vezes fez um processo cirúrgico, é necessário fazer este processo de dentro para fora, para que todo o teu corpo se identifique, o físico, com aquilo que está marcado lá dentro. Que haja esta real unidade. E aí sim, uma alegria, uma beleza, uma plenitude no funcionamento desse corpo, desse estômago que fala tanto, tanto de nós e das nossas emoções. Deus seja louvado por isso. Deus te abençoe. Fica aí atento na nossa série, porque está maravilhosa. Fala aqui nos comentários o que é que você está achando dessa série. Se você não viu algum programa passado, corre, porque a gente está fazendo assim um mergulho no nosso corpo e nas nossas emoções. Deus te abençoe e até o próximo Palavra de Vida e Esperança.